verdade, eu não sei se você vai gostar, mas o Vasco está muito próximo de acertar com o zagueiro uruguaio. Vem que eu te conto essa resenha. Quero trocar uma ideia também sobre Caio Ribeiro no programa de hoje, Seleção Sport TV, comentando um pouco ali sobre a coletiva de apresentação de Fábio Carille. Realista ou já tá ligando o secador? O PC no mesmo programa exaltando a contratação de Tietê. Você ouviu do Fábio Carille que o Vasco está buscando um zagueiro e atacantes de lado de campo. Será verdade essa informação que a gente tem aqui, que o Vasco estaria interessado no Gabriel Veron? Olha, vou te falar uma coisa, hein? Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Só quero te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos. E vem com o Thiagão falar de Vasco. Deixa eu começar falando aqui sobre a Copinha. Tá na tela. Vasco empata com Canaã por 0-0 pela Copinha. E se complicou na competição, né? Outro dia eu tava vendo aqui um comentário no nosso vídeo e o amigo comentou assim: poxa, Thiagão, você não fala aí que se o Vasco não consegue encontrar na base um jogador do mesmo nível do Emerson Rodrigues, pode fechar. E aí ele comenta, ele complementa: conseguiu perder por 3-0 para o Volta Redonda e na Copinha não tá nada bem. Eu sei, família, que claro, a gente precisa ser exigente, né? A molecada tá jogando no Vasco. Mas tem a questão da idade, eu acho que isso pesa, né? É uma competição aí de alto nível, né? A gente tem vários jogadores que poderiam estar contribuindo nessa competição, mas estão servindo aí o profissional, infelizmente, né? O Vasco não conseguiu aí os resultados, né? 2 empates, 1-1 e 0-0. Eu não posso falar muito porque eu não estou conseguindo acompanhar. Vocês podem até me ajudar. Mas assim, poxa, de repente está tendo rendimento, só o resultado que não está acontecendo, é uma parada. Mas me parece, pela repercussão que eu estou vendo, que o Vasco não está jogando nada bem, né? Tanto que no primeiro jogo me parece que o Felipe Gabriel, né, que foi o destaque, né, salvando o Vasco, senão o Vasco ia perder para o 15 de Piracicaba. Então vamos ver, eu acho difícil, né, o Vasco conseguir aí a classificação para a próxima fase da Copinha. Seguindo aqui, rapidamente, para a gente destacar uma informação sobre o Paulinho, né, que foi vendido aí recentemente para o Palmeiras. Está aqui, ó, Vasco receberá cerca, arredondando aqui, de 6 milhões pela transferência de Paulinho ao Palmeiras. Eu não sei quando esse papel vai pingar, mas a gente viu aí recentemente, né, que o Vasco vai colocar 15 milhões, né, para ajeitar ali o CT, né, melhorar o CT, 25 milhões para reforços, não sei, de repente pinga aí, coloca aí, né, para reforçar o Vasco, e qualquer 6 milhões, 5 milhões já ajuda a família Vasco na situação que a gente tá, ou não é? Deixa eu comentar aqui com vocês também, bem legal, tava vendo, né, os vídeos lá no Instagram do Vasco, né, o Gabriel Peck, né, visitou ali a rapaziada, os jogadores, falando ali com o Paiê, com o Alex Teixeira, Jair, o menino Couto, né? Maneiraço ver o Gabriel Peck aí ter essa ligação ainda com o Vasco. Ainda tá ajudando, né? Podemos dizer assim, porque cada gol que ele marca lá no Los Angeles Galaxy, ele coloca um papel colorido aqui. E olha só, eu vou puxar essa polêmica aqui. A gente tá vendo aí, mais uma vez, uma dificuldade do Vasco em contratar atacante de lado. E eu vou te falar, tô vendo que vai ser mais um ano o Vasco não conseguindo contratar um atacante de lado melhor que o Peck. Você concorda comigo? Porque assim, o David não é melhor que o Peck. Não é. Não é. Se você pegar a idade, a temporada passada do Peck, a temporada de 2023, numa situação bem mais complicada, né? O Peck conseguiu ali marcar alguns gols, assistências, então não é melhor que o Peck. O Adson, eu sempre coloquei aqui talvez no mesmo nível que o Peck, então, ou seja, não é melhor que o Peck. E a gente está vendo mais um ano o Vasco com essa dificuldade, né? Tem aí o Rony, que a gente vai até trocar uma ideia aqui, parece que ele recusou uma proposta do Série C, a gente está vendo o Wanderson, vamos comentar aí sobre essa informação também do Gabriel Veron, mas, sei lá, mais uma temporada me parece que o Vasco não vai conseguir contratar um atacante de lado melhor que Gabriel Peck. E olha que eu falava aqui do Gabriel Peck, hein? Família, deixa eu seguir aqui para falar sobre o Daniel Fusato, agora oficial, jogador do Vasco, mostrando aqui para vocês. E agora um recado dele para todos os vascaínos.
Tá na tela. Fala, torcida vascaína, aqui é o Fusato. Estou muito feliz de estar ao lado de vocês esse ano e com certeza vamos lutar por grandes coisas. Valeu, um abraço. Show de bola, show de bola. Inclusive o Vasco já divulgou aí algumas imagens, né, do Daniel Fusato, ó, fazendo aqui a ponte, e também o Tietê, né? O Tietê já tá ali trabalhando com bola, na minha visão. Comento aqui sempre com vocês, nesse momento, o melhor reforço do Vasco. E aí eu queria trazer aqui o PC, né? O PC estava hoje no programa Seleção Sport TV e exaltou essa contratação do Vasco. O reforço do Tietê eu considero importantíssimo e acho que muitas vezes o Tietê foi um jogador subestimado no futebol brasileiro. Acho que o Tietê é um jogador de meio de campo com características muito interessantes pelas possibilidades que ele te representa, que ele te dá no setor de meio de campo. Além de ser um jogador que, se você quiser, você pode colocá-lo atuando pelo lado do campo. E há um outro ponto que eu considero importantíssimo, em qualquer situação, seja no time vitorioso, seja no time que não teve uma temporada sem sobressaltos, mas ainda abaixo da expectativa do seu torcedor. O Tietê é um vitorioso. Por onde passou, ganhou. O Tietê que desembarca no Vasco, ele vem com uma Libertadores e com um Campeonato Brasileiro. E ele não esteve na temporada passada no Botafogo sendo um mero espectador do banco de reserva. Por várias vezes o Arthur Jorge o escalou. Então você trazer alguém vitorioso para um clube que há algum tempo está distante de grandes títulos é importante. Esse cara sabe como vencer, sabe como é. E ele pode contribuir para o ambiente. Me parece que o Tietê, inclusive, é um jogador com esse perfil internamente, que é uma coisa que a gente mal tem contato. A gente não tem contato com essas coisas. O dia a dia, né? Um dia a dia. Mas os detalhes. Isso que ele falou é importante. Quando você tem um jogador que agrega, que é um cara vencedor, que é acostumado, porque o Vasco pode chegar, como o Caio falou, em mata-mata, o Vasco pode chegar. Pode chegar em semifinais, pode chegar para disputar um jogo importante. Foi semifinalista da Copa do Brasil, Exato, inclusive, né? Com um time ainda abaixo do que pode ser esse time. É importante você ter um jogador que é acostumado com isso. Ainda bem que eu estou aqui com a caneta. Posso assinar embaixo? Eu concordo plenamente. E você, concorda com o PC? Excelente contratação aí do nosso Vascão. Seguindo aqui a nossa resenha, eu queria trazer esse comentário aqui do Caio Ribeiro, também no programa de hoje, Seleção Sport TV, porque assim, eu vi poucos, tá? Mas no canal que eu fiz o corte, aí eu tô vendo ali um torcedor, esse Caio Ribeiro, ele seca o Vasco, que é isso? O Vasco é um dos melhores times do Brasil. Que é isso? Tá maluco, Caio? Eu falei assim, caramba, rapaz. Aí eu queria passar esse comentário aqui do Caio Ribeiro falando sobre o Carille, a temporada do Vasco, o time do Vasco, e trocar uma ideia com vocês. Liga só. Da Série B e coisa e tal. Mas volta a essa questão. Era um descontentamento coletivo. A direção do Santos não passava isso. Eu acho que você está perfeito. Eu acho que isso vale muito, vou repetir de novo, para não ser aqui repetitivo. Eu acho que é muito do presidente, né, do Pedrinho, que entende muito de futebol, daquilo que ele quer, e do Felipe. Eu acho que passando isso para o torcedor vascaíno entender que, principalmente agora, nesse começo, vai ser um começo difícil, um começo que ele vai ter que remar, né, contra a maré. Eu acho também, o Carille falou ali, normalmente os treinadores falam isso, o Carille já é um cara experiente, cascudo, que está contente com o que ele tem. Eu acho, na minha opinião, que o Vasco precisa de defensores, de zagueiros. Eu acho que o Vasco, com a volta do Adson, com a volta do David, que ele não falou ali, com o Paulinho, com o Jair, não é um time que vai brigar por título, mas é um time forte, um time bem treinado, pode dar muita coisa ainda nessa temporada. Eu acho que tem que haver um ajuste de expectativa. Exato. Isso. Internamente, com certeza, o Felipe, o Pedrinho, que são muito conhecedores de futebol, vão tratar isso dentro do vestiário. Mas eu acho que nós, como imprensa, também temos a obrigação de passar para o treinador o que é a realidade do time. Porque muitas vezes o Vasco é gigante. O Vasco é gigante quanto a conquista, quanto a posicionamentos, quanto a tamanho de torcida. O Vasco é gigante. Mas o momento do Vasco, primeiro tratando de estadual aqui no Rio de Janeiro, pode ganhar o estadual? Pode. Só que ele compete contra um Flamengo que está no Mundial, um Botafogo que está no Mundial e dois clubes com poder aquisitivo muito diferentes do Vasco depois dos problemas com a 777 e um Fluminense que também está no Mundial. Exatamente. Com um investimento um pouquinho menor, mas são 3 times com projetos muito ambiciosos para esse ano. O Carille fez um trabalho muito bom no Corinthians e um bom trabalho no Santos. O que não houve foi essa simbiose com o torcedor que esperava um futebol mais vistoso, mas o Carille ganhou. Ele não só venceu, subiu o Santos, como venceu a Série B. Então, o Vasco tem condições hoje de jogar de peito aberto contra qualquer time? Não. O Vasco tem condições, com esse elenco que tem à disposição, e o que a gente viu na última temporada, de propor o jogo contra qualquer adversário dentro e fora de casa? Não. Também não. Então, me parece uma escolha muito correta de um cara extremamente sério, extremamente profissional, e que me parece que sabe aquilo que ele vai ter à disposição. Me parece, pelos primeiros movimentos de mercado, que é um Vasco melhor do que foi o ano passado, em termos de contratação
e de trazer para fora do departamento médico alguns jogadores importantes e que não estavam jogando. Então acho que o Vasco entra num Campeonato Brasileiro para meio de tabela, e quando a gente fala de meio de tabela a gente está falando de Sul-Americana, e com um ou outro ajuste podendo beliscar uma vaga de Libertadores sim, e para campeonato de mata-mata podendo surpreender. Não vejo um Vasco para brigar para não cair. Fala comigo! Já te faço a pergunta. Realista ou já tá ligando o secador? Hein, família? Posso ser bem sincero? Eu concordo com o Caio. Eu concordo. E se você pegar até uma resposta hoje do Carille, eu até fiz esse corte e coloquei no nosso vídeo da parte da tarde. Onde pode chegar esse Vasco? O Carille. Calma, família. Calma, rapaziada. Calma, galera. Deixa eu treinar, ajeitar, esse time encorpar, pá, sabe? E eu penso da mesma forma, né? É diferente de você começar uma temporada com opções, com jogadores, poxa, aqui e tal, temporada passada, alto nível, aí você, né, mira, né, a liderança, os títulos, chegar longe nas competições. Não é o caso do Vasco. Então eu acho que esse comentário aí do Caio, eu concordo, cara, eu concordo. E acho que o Vascaíno, não, pô, não é isso, o time é... Eu acho que esse Vascaíno, lá na frente, ele pode causar um certo tumulto, né? Porque eu entendo da mesma forma. O Vasco, me parece, principalmente aí depois das voltas do Paulinho, Jair, a gente conta com o Adson, né? A melhora física do Felipe Coutinho. Poxa, o Vasco, eu entendo dessa forma, não tem time para brigar ali na parte de baixo, brigar para não cair. Mas também não tem time para brigar na parte de cima. Mas isso pode acontecer. O time encaixando defensivamente, a coisa caminhando, e foi exatamente o que o Caio, né, falou. Pode brigar por Libertadores, chegar longe ali numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana. Eu concordo com essa análise aí do Caio. Principalmente pelas deficiências que a gente ainda tem no elenco, né? Por exemplo, cadê o nosso atacante de lado? O Adson, ele não vai conseguir iniciar a temporada, vai levar um tempo, segundo o Carille. Então, cadê esse atacante pelo lado direito, pelo lado esquerdo? Você já viu as nossas opções? Pelo lado esquerdo, Jean Davi, Emerson Rodrigues. Ele até falou hoje na coletiva de improvisar novamente o Leandrinho. Aí você vê pelo lado direito, cadê? Não tem o Adson, Pumita, sabe? Vai buscar na base? Não, tem que ter aí as opções. Ele até comentou, né, na coletiva que pode, né, iniciar a temporada com o esquema que o Felipe utilizou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas você tem que dar todas as possibilidades para o Fábio Carille. E contratar um atacante de lado, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, é muito importante. Família vascaína. A gente segue aqui para a reta final do nosso vídeo e trocar uma ideia sobre mercado da bola. Eu quero falar aqui com vocês sobre o Rony. Tá na tela, ó. Rony recusou a primeira proposta do Série C, por entender ser mais vantajoso cumprir seu contrato no Palmeiras. Mas está pontuando aqui, né? Se melhorar, pode ter negócio. Por que eu tô falando aqui do Rony? Porque foi um dos jogadores que o Vasco sondou, até uma informação do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco poderia ali, né, aproveitar o bom relacionamento com a Leila Pereira. O Série C conseguiu acertar com o Palmeiras e tá tentando fechar agora com o Rony. E assim, acho muito difícil a contratação do Rony pelo salário. Se a informação do Nicola estiver correta, ele ganha mais de 1 milhão no Palmeiras. Mais de 1 milhão. E eu acho difícil, né, o Vasco conseguir pagar isso pro Rony. Então, né, é o que recusou a proposta aqui do Série C, entendendo que é mais vantajoso ficar lá e cumprir o seu contrato. Por quê? Não é interessante, né? Então, acho muito difícil o Vasco conseguir essa contratação. Família, é uma informação que eu vi numa página no Instagram. Eu resolvi trazer aqui pra gente debater, porque eu não acho um nome tão absurdo. Mas vamos aguardar aí, né, algum jornalista apurar essa informação. Vasco tenta a contratação de Gabriel Veron, atacante do Porto. Esse mesmo que na última temporada estava no Cruzeiro. E assim, família, por que eu não acho tão absurdo aqui o Vasco tentar esse nome? Porque o Vasco busca um atacante de lado e o Porto não conta com Gabriel Veron, mas de jeito nenhum, né? Vai tentar emprestar o jogador de novo, não conta com ele. E aí, eu acho que é uma possibilidade. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro teria que, né, pingar lá um papel, bom valor, para comprar esse jogador. Então, de repente, o Vasco sondou a situação do Gabriel Veron. Mas olha só, assim, poxa, eu acho mais do mesmo, sabe? Um jogador que eu lembro que ele era bem falado na base, né? Lembro até de um campeonato, cara, acho que foi sub-17, não sei se foi sul-americano, mundial, que o ataque era Thales Magno, Gabriel Veron e Caio Jorge.
vocês lembram? E o Gabriel Veron jogando muita bola. Inclusive no Palmeiras, era um jogador que o Palmeiras, né, tinha ali uma expectativa, mas me parece que em determinado momento, balada para noite, e aí o Palmeiras na primeira oportunidade deu um jeito, né, de vender o jogador. E assim, no Cruzeiro, 37 jogos, 6 gols e 2 assistências. Assim, eu acho bem mais ou menos, sabe? Bem mais ou menos. O Vasco tem que tentar a contratação de um atacante bom. O Gabriel Veron, na minha opinião, é mais do mesmo. Ah, pode ser melhor aqui, mas eu... sei, não gosto do nome, espero que o Vasco... Ah, claro, assim, Gabriel Veron ou improvisar o Pumita? Gabriel Veron ou improvisar o Leandrinho? Gabriel Veron, mas, poxa, o Vasco tem que tentar a contratação de um atacante bom, cara, muito bom, aí acima da média, a gente precisa. E aí, família, eu finalizo aqui esse vídeo falando sobre Maurício Lemos, é isso mesmo. Já ia começar aqui a gravar o nosso vídeo quando veio aqui a informação, pá. Vamos lá. Vasco encaminhou a contratação do zagueiro Maurício Lemos. O Galo deu o aval para o negócio acontecer e as partes se acertaram. Inclusive, o jogador chegou a conversar com o compatriota Puma e recebeu boas referências. Pô, tá puto com o Puma você então? Puma, pô, mentira, Puma. Ai, é muito engraçado. Eu falei aqui de todos os nomes, o que eu menos gosto é do Maurício Lemos. O que acontece? O Vasco está próximo de acertar aí com esse jogador. Tô falando assim dessa maneira, família, porque tudo pode acontecer, né? Inclusive ele coloca aqui que o Vasco conseguiu aí, né, ganhar do Peñarol, porque o Peñarol estava interessado também no atleta. O Vasco acertando com esse jogador, a resenha era, o Vasco está buscando um jogador experiente, bom, acima da média para jogar com o João Vitor. Não é o Maurício Lemos. Não é o Maurício Lemos. Mas o Vasco acertando com esse jogador, eu vou torcer. E vou te falar a verdade, tá? Assim, na moral, Maurício Lemos, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, tem resenha. Tem resenha. Eu não sei se Maurício Lemos chega com status titular, não. Tenho essa certeza, não. Sinceramente, eu nem acho, tá? Vai brigar a posição. Então o Vasco, né, tinha que tentar a contratação, e eu acho que vai tentar ainda, né, de um jogador que a gente não tenha esse debate titular. Ponto final. Então, não é. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.